Então, boa tarde aí, pessoal. Então, o Sandro já falou sobre o que é essa nova série de reflexões que a gente vai fazer nesse mês. Também explicou um pouquinho a respeito do Advento. Então, eu já vou direto para a mensagem de hoje. Dentro dessa série, então, são 4 séries e... quatro mensagens. A primeira delas é a respeito da adoração, que é aquilo que eu vou falar hoje. Vai ficar mais fácil depois. O tema da adoração ele é bastante abrangente, então seria meio loucura assim eu tentar falar a respeito do Natal e de adoração de uma forma muito abrangente. E eu estava pensando em como o Natal ele não foi desde o início, né, desde lá da igreja primitiva, parte da prática cristã. Eu acho que o pessoal naquela época não costumava fazer bolinho e tomar refrigerante e apagar vela, né? Acho que isso é uma coisa um pouco posterior. Então não se costumava celebrar o aniversário de Jesus, né? Então eu fiquei pensando em de que forma posso olhar para a Bíblia, olhar para aquilo que a gente faz no Natal, a celebração do Natal, de uma forma que faça sentido com a ideia de adoração. E eu pensei em um aspecto da adoração que é bastante importante, que é a ideia de adoração memorial, a ideia daquilo que a gente faz em memória de algo ou em memória de alguém. Obviamente isso é bastante pertinente para o Natal, porque a gente está fazendo alguma coisa em memória de Jesus, a gente está celebrando a memória de Jesus. E quando eu pensei nessa ideia de adoração como memorial, facilmente me veio à cabeça algumas coisas. Então eu quero começar. A gente vai passar pela Páscoa, depois a última ceia, a ceia do Senhor, e aí entendendo essas três celebrações que acontecem lá, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, a gente vai entender de que forma a gente pode celebrar o Natal de uma maneira que realmente seja algo feito em memória de Jesus, ou seja, que seja uma celebração de adoração memorial de Jesus. Então vamos lá. Na tradição então, do Antigo Testamento, você tem o estabelecimento da Páscoa, que em Êxodo, aí acho que já está aparecendo aí, né? Então Êxodo 12, 14, a Páscoa, essa celebração, ela é chamada de uma festa religiosa. E em Números 28, 18, ela é chamada de uma reunião santa. E de uma forma bastante interessante, lá em Êxodo 13, 9, está no próximo aí, está falando que ela vai servir de memorial para as gerações futuras. Então o que é a Páscoa, né? A Páscoa é a celebração de um acontecimento, é uma celebração em memória de um acontecimento. O acontecimento é a libertação do povo da escravidão do Egito. Então celebrava-se na Páscoa o ato de bondade e de caridade da parte de Deus para com o povo que foi escravizado no Egito e que foi liberto. Uma coisa bastante interessante a respeito da Páscoa é que no estabelecimento dela lá em Êxodo, que aí está também no 12, 14, é dito para que cada geração celebre a Páscoa para sempre, ou seja, depois da primeira Páscoa, todas as outras gerações do povo judeu iriam celebrar a Páscoa. É bastante interessante o modo como a Páscoa era celebrada. Ela não era só uma ideia de que o acontecimento passado era relembrado. Existe um fator muito importante da celebração da Páscoa, que é a ideia de que você revive o acontecimento passado. De que forma eles faziam isso? O pessoal lá na época do Egito, quando estava para sair do Egito, eles estavam fazendo as coisas todas às pressas. Então, na hora de preparar o pão, eles não puderam preparar o pão com fermento, porque na época você tinha que deixar o fermento um tempo na massa e tal, antes de cozinhá-la. Então eles comeram pão sem fermento. E aí a celebração da Páscoa
Em todas as outras gerações posteriores, o pessoal começava a Páscoa com o Cordeiro Pascal e tal, e tinha a festa dos pães sem fermento, que durava 7 dias. E durante esses 7 dias, o pessoal só comia pão sem fermento. Por que isso é importante? Porque aí passa a ideia de que você não está simplesmente fazendo um exercício mental de lembrança daquilo que aconteceu, mas você está, ao mesmo tempo, participando daquilo que aconteceu no passado. A ideia de tempo entre os judeus é um pouco diferente da nossa. A gente é bastante pensa em passado, presente e futuro. Eles misturam um pouco as coisas. Então, o fato do pessoal estar comendo a mesma comida que aquela primeira geração que foi liberta do êxodo, que foi liberta do Egito, faz com que a cada geração possa de alguma forma estar participando daquela libertação passada. Então a celebração da Páscoa não é só um exercício mental da memória, mas ela é um exercício prático para que a coisa realmente seja revivida em cada geração e de uma forma bastante concreta, de uma forma bastante real. E aí, por causa dessa ideia de que cada geração, todos os anos, eles estão repetindo o acontecimento passado, surgiu então na ideia da celebração da Páscoa um aspecto bastante importante, que é a expectativa de uma nova libertação. Por quê? Porque o povo foi liberto do Egito e depois de um bom tempo eles caíram como sujeitos, subjugados de outros impérios. Então, passando pela Síria, passando pela Babilônia, os persas e os romanos. Então, todos os anos, quando eles celebravam aquela libertação passada, e eles experimentavam e realizavam naquela celebração a libertação passada, ele começou a fomentar neles esse sentimento de que é necessário uma nova libertação. Nós não estamos livres, nós precisamos de um novo ato de bondade e de caridade de Deus. E é bem legal que, assim, posteriormente os judeus celebravam a Páscoa e sempre na mesa tinha um lugar vago, que era o lugar para Elias, que é por causa daquela ideia de que o Elias vem antes do Messias e tal. Então, realmente a Páscoa se tornou uma celebração de memória de algo passado, mas que também estava apontando para uma libertação futura. E ao mesmo tempo estava concretizando essa libertação no presente, porque eles comiam do pão sem fermento. Então, e por causa dessa ideia de expectativa de algo que Deus vai fazer no futuro, a Páscoa também se tornou uma celebração em que não somente o povo se lembrava do ato de libertação do passado, mas existia essa expectativa de que Deus também iria se lembrar daquilo que ele fez no passado, a fim de que ele pudesse voltar a fazer isso no presente ou no futuro. Então, não somente o povo precisa se lembrar, Deus também precisa se lembrar. E aí chega um momento em que Deus se lembra. E é legal porque no mundo bíblico, assim, quando Deus se lembra, Deus age. Isso aconteceu na primeira Páscoa, né? No primeiro Êxodo. Deus se lembrou da aliança, Deus ouviu o clamor do povo e se lembrou da aliança e aí agiu. E aí, durante todo esse tempo, celebrando e comemorando a Páscoa, chega um momento em que Deus de novo se lembra de agir com bondade e com caridade. E o Novo Testamento chama essa lembrança de Deus do advento de Jesus. Jesus é aquele que vai trazer o novo êxodo, a segunda libertação e a redenção de toda a criação. E é bem legal porque a ação poderosa de Deus, que ficou bem clara, né, no primeiro êxodo, com todos aqueles milagres, as pragas e aquela coisa toda bem fantástica. No segundo êxodo, a ação poderosa de Deus se dá pelo advento de um nenê indefeso, insignificante, totalmente dependente dos cuidados dos seus pais. E aí, o fato de que o Novo Testamento interpreta a vinda de Jesus como a lembrança de Deus dos seus atos de bondade e caridade do passado, aí com isso a gente entende os hinos que aparecem lá no comecinho, no primeiro capítulo de Lucas, tanto o hino de Maria quanto o hino de Zacarias. Então vai estar aí, né?
É bem legal porque na narrativa de Lucas, ele diz que a Maria, num canto de adoração a Deus, ela diz: Deus levanta a sua mão poderosa e derrota os orgulhosos, derruba dos seus tronos reis poderosos e põe os humildes em altas posições. Mas por que Deus age dessa forma? Aí no mesmo canto diz: ele age assim porque cumpriu as promessas, lembrou de mostrar sua bondade. E aí Zacarias, que é o pai de João Batista, que é considerado no Novo Testamento aquele que prepara o caminho de Jesus e tal, o pai de Zacarias, no momento do nascimento de João Batista, ele também louva a Deus, ele adora a Deus, dizendo: louvemos o Senhor, o Deus de Israel, pois ele veio ajudar seu povo e lhe dar liberdade. E é legal porque Deus age assim. Por quê? Porque ele prometeu que ia lembrar da sua aliança. Então, o advento de Jesus é marcado pela adoração, que celebra o fato de Deus se lembrar das suas ações passadas de bondade, de caridade para com o povo, que tem a ver com a celebração da Páscoa. Uma celebração que é uma celebração memorial daquilo que Deus fez, e que concretiza no presente aquilo que Deus fez em cada geração, em cada celebração que é feita. E aí Jesus e os discípulos, como bons judeus, eles também celebraram a Páscoa. A celebração da Páscoa de Jesus mais importante no Novo Testamento é conhecida como a Última Ceia, né? E a Última Ceia é o momento em que Jesus celebra a Páscoa, ou seja, ele se lembra do ato de bondade e de caridade de Deus, daquela primeira libertação, e ele torna, agora em definitivo, aquela memória uma realidade no presente. Além de Jesus, lá na Última Ceia, apresentar uma interpretação daquilo que ele estava fazendo, aquela ideia de que eu me entrego em favor de muitos para perdão de pecados, além disso, Jesus também, na Última Ceia, ele estabelece que aquele momento deveria ser relembrado pelos seus seguidores, porque é no contexto da Última Ceia que ele fala: fazei isso em memória de mim, depois de pegar o pão, depois de pegar o cálice e tal. E é bem legal o fato de Jesus dizer não somente o que se deveria comer nessa celebração, ou seja, o pão e o vinho, ou o suco de uva, como a gente faz, mas Jesus estabelece o modo como essa celebração deveria ser feita. Ou seja, de que forma os cristãos deveriam celebrar a memória de Jesus a partir daquele evento da Última Ceia. E aí aparece, de uma forma bastante especial, Lucas e João, eles apresentam esse modo que Jesus esperava que a Última Ceia seria celebrada, o modo como a Última Ceia seria lembrada, né? E Lucas faz isso fazendo com que na Última Ceia exista um diálogo entre os discípulos, uma discussão a respeito de quem era o mais importante, ou de quem seria o mais importante depois que Jesus estabelecesse o reino e tal. E aí Jesus ouve aquela papagaiada deles, né? Um papo bem tolo, e ele responde de uma forma muito interessante, porque ele lembra aos discípulos o modo como se celebrava ou como se fazia festas, tanto religiosas quanto sociais, onde havia refeições na época deles. E ele faz a pergunta, né, para os discípulos: nas festas, ele não usa esse termo, mas seria assim, né, nas festas religiosas, ou nas celebrações religiosas, quem é o mais importante? Aquele que está sentado à mesa ou aquele que serve? E obviamente que é aquele que está sentado à mesa. E Jesus diz: mas eu me apresento diante de vocês como aquele que serve. E aí João não só estabelece esse contexto na fala de Jesus, mas também na narrativa de um ato de Jesus, que é aquele bem conhecido de João 13, onde Jesus toma o lugar do servo que lava os pés dos convidados da festa.
Então, tanto Lucas quanto João estabelecem que a memória de Jesus, quando nós vamos nos reunir para celebrar a memória de Jesus, ela precisa ser feita num ambiente onde um se torna servo do outro, onde eu me coloco na posição mais baixa, não me colocando sentado à mesa por me achar muito importante, mas eu me coloco como servo de todos aqueles que participam dessa refeição. E é assim que a memória de Jesus precisa ser lembrada, de acordo com a última ceia, de acordo com aquilo que aparece no Novo Testamento, daquilo que aconteceu na última ceia. E aí você vê, obviamente, que a nossa celebração da última ceia, ou no Novo Testamento, a celebração da última ceia é a ceia do Senhor, que é aquilo que a gente faz e pratica como igreja. E o interessante é o fato de que existe uma discussão acadêmica a respeito do fato de Jesus ser ou não adorado pelos cristãos do Novo Testamento. Não vou nem dizer cristãos primitivos, mas cristãos do Novo Testamento, da época do Novo Testamento. Ou seja, se o pessoal orava para Jesus, ou se o pessoal cantava louvor a Jesus e tal. E deixando um pouquinho de lado um monte dessa discussão, que tem uns livros bem volumosos a respeito disso, mas existe essa ideia de que a adoração é uma adoração memorial. E é fato que os primeiros cristãos, nesse sentido de adoração memorial, eles adoravam a Jesus. Digo isso por dois fatos. Primeiro, porque eles se reuniam no domingo. O domingo é o momento em que os cristãos se reuniam para se lembrar do momento em que, ou do dia, né, que Jesus ressuscitou. Então o culto cristão é estabelecido num contexto de memória da ressurreição de Jesus. E a ressurreição de Jesus não é simplesmente uma ressurreição, um milagre de ressurreição. A ressurreição de Jesus significa a vitória de Deus sobre o pecado, sobre a morte e sobre todas as suas consequências. E aí os cristãos estabelecem que o dia ou o momento adequado para se lembrar de Jesus é o momento, é o dia em que ele ressuscitou. E de certa forma, então, essa adoração dos cristãos é em memória de Jesus. E o segundo é a ceia, porque a ceia é a celebração da memória de Jesus, e celebração de memória é um ato de adoração ao próprio Jesus. E é bem legal o fato de que a celebração da ceia do Senhor, do mesmo jeito que aconteceu na última ceia e na Páscoa, é a busca por realizar no presente aquilo que aconteceu no passado. A ideia dos cristãos, ao se reunirem no domingo e ao celebrarem a ceia, é dizer que no ato de compartilhar a mesa uns com os outros e de servirmos uns aos outros, nós estamos apontando para a memória da vitória de Deus em Jesus ao tê-lo ressuscitado naquele dia. Eu sei que é um pouco difícil da gente entender como que todos esses aspectos fazem parte da celebração da ceia, porque o modo como a gente celebra a ceia hoje é bastante diferente do modo como os primeiros cristãos celebravam a ceia. E eu vou citar as três características da ceia daquele tempo. A primeira delas é que ela era uma refeição completa. Então o pessoal se sentava à mesa para comer uma refeição. Para a gente isso parece um pouco trivial, mas não é, porque na antiguidade se sentar à mesa com outra pessoa era uma coisa muito importante. Você não senta à mesa com qualquer pessoa, você senta à mesa com as pessoas com quem você se identifica, com quem as pessoas a quem você valoriza. Não é uma coisa trivial. Então os primeiros cristãos celebravam a memória de Jesus sentando na mesa juntos, dizendo: nós fazemos parte de um único corpo, nós somos membros uns dos outros, como diz alguns textos do Novo Testamento. A segunda característica importante da ceia, como ela era celebrada no Novo Testamento, é que cada um trazia para aquela refeição, para aquela celebração,
algum prato, né, como a gente diria hoje, mas seria algum elemento que faria parte daquela refeição. E cada um fazia isso de acordo com as suas condições financeiras. Então os ricos traziam um pouco mais de abundância de comida e os pobres traziam um pouco menos, mas todo mundo juntava aquilo e comia juntos. E a terceira característica, e aí essa é muito interessante, é o fato de que a própria refeição que você traz, a comida que você está trazendo para poder fazer parte da ceia, era considerada a oferta do cristão a Deus, né? A gente, porque a nossa sociedade é muito monetária, a gente dá dinheiro, mas na época não era assim. Então o pessoal já ofertava, a oferta deles era a comida que eles traziam para ser consumida na ceia do Senhor. Isso é muito importante, porque com essas três características de como a ceia era celebrada no Novo Testamento, fica bastante claro o fato de que cada membro toma do seu esforço, do seu trabalho, alguma coisa para oferecer ao outro, para conceder ao outro um elemento que sustenta a vida. Na última ceia, Jesus fala, né, eu entrego a minha vida para que muitos tenham vida. E aí entra essa questão de que a comida tem esse significado, talvez não tanto para a gente hoje, mas sempre foi para a humanidade, de que é aquilo que sustenta a nossa vida. E os primeiros cristãos, então, traziam para a celebração da ceia algo que era fruto do seu esforço, e eles serviam aquilo oferecendo para os outros como algo que sustentaria a vida dos seus irmãos. Então, acho que com isso fica um pouco mais claro que a celebração da ceia do Senhor, ela era feita em memória de Jesus, pelo fato dos cristãos compartilharem as coisas, oferecerem serviço aos outros por aquilo que eles traziam para ser consumido na ceia. E o fato deles fazerem isso faz com que naquele momento da celebração, a memória de Jesus, a própria presença de Jesus, por assim dizer, ficasse evidente. Porque onde cada um se coloca como servo um dos outros e servindo aos outros, aquilo que é característico, ou que foi característico de Jesus, se torna evidente. E aí toda aquela questão que eu falei, de que na celebração você aponta para o passado, mas você também está realizando aquele evento no presente, se torna bastante evidente. E aí naquele lugar onde se celebra a ceia, naquele lugar onde a memória de Jesus é celebrada, naquele momento, apesar de toda a sua limitação, o lugar ser limitado, mas naquele momento se realiza algo extraordinário, que é a realização da esperança de uma realidade redimida. Ou seja, na celebração da ceia, que era feita em memória de Jesus, a própria redenção que Jesus conquistou na cruz e na ressurreição se tornava concretizada entre os cristãos. Por quê? Porque a sociedade em que eles viviam era uma sociedade totalmente fragmentada, uma sociedade dividida de diversas formas, mas naquele momento em que se celebrava a ceia, todos se colocavam como iguais e como servos uns dos outros. E eu não vejo outra forma de definir isso senão uma sociedade redimida pelo poder de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Naquele momento em que todos se tornam iguais e servos uns dos outros, se celebra a vitória de Deus. Naquele momento em que todos apresentam algo para que o outro tenha vida, naquele momento se celebra a vitória de Deus sobre o pecado e sobre a morte. Agora, essa não era a experiência dos primeiros cristãos na sociedade fora da igreja, por assim dizer, né? Porque na sociedade fora da igreja, quem está sentado à mesa é o mais importante e quem serve é o menos importante. Uma sociedade fragmentada e desigual. Agora, essa sociedade fora da igreja, ela é o próprio reflexo do tipo de valor que existia na sociedade, e ela é o reflexo de uma sociedade cujo senhor era o imperador romano poderoso.
Mas quando os cristãos se reuniam para servir uns aos outros, para serem servos uns dos outros, se refletia uma sociedade cujo Senhor é um Deus que se humilhou e se tornou servo. Além da ceia funcionar como essa celebração da memória de Jesus, o fato da ceia estabelecer um ambiente redimido, por assim dizer, faz com que a experiência da ceia seja uma experiência de antecipação daquilo que a gente espera que vai acontecer um dia. A gente espera que Deus vai redimir toda a criação e que Deus vai redimir toda a sociedade. E naquele momento específico, quando os cristãos se reuniam, eles estavam naquele ambiente limitado, naquele momento limitado, experimentando um pouco daquilo que vai acontecer no futuro também. Mas além de ser uma experiência de antecipação daquilo que os cristãos esperavam que viria a acontecer, uma sociedade completamente redimida por Deus, a gente também vê como a ceia do Senhor ela era experimentada como se fosse um modelo social de como a vida deveria ser lá fora. Então, o pessoal usa as expressões microcosmo e macrocosmo. A igreja era um microcosmo, ou seja, um modelo em miniatura daquilo que o macrocosmo, a sociedade lá fora, em geral, deveria ser. O fato da gente esperar que um dia Deus redima toda a criação e toda a sociedade, que a gente tente promover isso nesse ambiente menor da igreja, faz com que a gente crie um modelo de como a gente deve viver lá fora. E foi um pouquinho disso que aconteceu com os próprios cristãos, né, no primeiro século, porque a experiência de uma sociedade redimida, de relações sociais justas naquele momento da ceia, os levaram a agir dessa mesma forma, ou buscar agir dessa mesma forma lá fora. E aos poucos, bem vagarosamente, os valores de uma sociedade baseada em poder e influência foi dando lugar a uma sociedade menos desigual, menos fragmentada, e fez até com que o grande poderoso, o Senhor poderoso do Império Romano, se submetesse ao cristianismo, talvez não com as melhores das intenções, mas ele teve que se submeter ao cristianismo. E por que a igreja ela não se contenta em ser só isso aqui? Ou por que ela não se contenta em ser somente uma miniatura do que a coisa deveria ser realmente? Porque eles creem, ou nós cremos, que aquilo que Jesus realizou, aquilo que Jesus conquistou, não é só pra gente. O valor daquilo ou a influência, o poder daquilo que Deus realizou em Jesus, tem aí a expressão talvez meio difícil, mas tem poder cósmico, né? Ela deve abranger o cosmo inteiro. Os cristãos, nos seus primeiros hinos, mais direcionados a Jesus, que aparecem lá em Filipenses 2, em Colossenses 1, eles atribuem uma influência cósmica para aquilo que Jesus fez. Então a gente não pode se contentar em experimentar somente entre nós uma sociedade redimida, relações sociais justas. A gente não pode se contentar em adorar a memória de Jesus entre nós, mas a gente deve se esforçar para fazer com que essa memória também alcance o cosmo como um todo. É necessário que o cosmo seja um grande memorial de quem foi Jesus e aquilo que ele realizou. Tudo isso parece dar um valor muito grande para a ceia, e está certo isso. São questões teológicas, significados muito especiais, mas que parecem estar muito mais na teoria do que na prática. Isso não só na nossa experiência aqui, mas também no Novo Testamento.
a descrição mais longa de uma celebração da ceia que nós temos no Novo Testamento está em 1 Coríntios 11. E a descrição que Paulo faz do modo como os coríntios celebravam a ceia do Senhor, celebrando a memória de Jesus na ceia do Senhor, não tem nada a ver com esses ideais, com esse significado teológico que eu mostrei aqui. Na verdade é o completo oposto de tudo isso. Os caras estavam celebrando a ceia do Senhor de um jeito bem errado. Então a gente tem as duas descrições. Paulo faz a descrição no versículo 21 de como os coríntios estavam celebrando a ceia, e depois no versículo 33 ele fala de como a ceia deveria ser celebrada. No versículo 21 ele diz como os coríntios estavam celebrando a ceia. Olha como era a memória de Jesus pela prática da celebração da ceia deles. Cada um retém sua própria ceia para comer, e há quem passe fome e quem fique bêbado. E aí lá no versículo 33 Paulo fala, a ceia deve ser assim. Deixa eu achar. Portanto, meus irmãos, ao se reunirem para comer, compartilhem uns com os outros. É uma diferença muito grande. Talvez essa versão que eu coloquei aí não seja tão certinha ou tão em conformidade com o que você tem na sua Bíblia aí, porque existem duas palavras no grego que são importantes e que normalmente as traduções ou as versões que vocês têm aí traduzem, não vou dizer que está errado, é só que não traduzem do jeito realmente como deveria ser. A primeira palavra que aparece no versículo 21, que é prolambanem, que normalmente as versões traduzem como vocês se apressam para comer a ceia, então tem um aspecto temporal. E a palavra que aparece no versículo 33 é ekderestai, que também as versões usam com significado mais temporal e falam vocês precisam esperar, né? Então no versículo 21 vocês estão se apressando para comer a ceia, e no versículo 33 Paulo fala vocês têm que esperar para poder esperar todo mundo, para todo mundo comer junto. Mas dentro do contexto em que eles estão compartilhando a mesa, em que eles estão dividindo a comida e tal, é melhor entender essas duas palavras não com o seu significado temporal, mas com o seu significado relacional. Então a primeira palavra é você retém, a primeira palavra tipo, o cara leva aquele elemento, né, para a celebração da ceia, mas em vez de compartilhar com todo mundo, ele fica com aquilo para ele, como se fosse propriedade sua, e ele não divide aquilo com ninguém. E no versículo 33 o que Paulo está falando é para que se compartilhe, para que não fique cada um retendo aquilo que é seu, mas que todos coloquem à disposição dos outros, para que todos possam ter alguma coisa para comer. Fator muito importante é que para Paulo, o fato dos coríntios estarem celebrando a ceia desse jeito, e aí pensando, a ceia deve ser a memória de quem Jesus foi. E qual é essa memória? Aquele que serve, aquele que se dedica ao outro e que serve o outro. O fato dos coríntios estarem celebrando a ceia desse jeito, onde cada um retém aquilo que é seu, onde aquilo que é meu e aquilo que é seu, eles não estavam celebrando a memória de Jesus de forma alguma. Na verdade, eles estavam destruindo a memória de Jesus. A pessoa de Jesus não estava sendo representada pelo modo como eles estavam celebrando a ceia, porque eles não estavam se colocando como servos uns dos outros. E aí está a grande questão. É possível que a gente faça coisas em nome de Jesus, mas onde a pessoa de Jesus é totalmente distorcida, ou onde a memória de quem é esse Jesus é totalmente distorcida. Tão distorcida que na verdade ele nem está lá. A pessoa de Jesus não apareceu nessa celebração. E aí a gente pega todos esses significados, tanto da Páscoa, quanto da última ceia, quanto da celebração da ceia do Senhor, e a gente agora pode pensar um pouquinho a respeito do Natal. O Natal, obviamente, precisa ser uma celebração em memória de quem Jesus foi. E Jesus estabeleceu que o modo como ele quer ser lembrado, ou o modo em que a pessoa dele deve ser celebrada em memória de, é como aquele que serve, é como aquele que se coloca como servo de todos. Só que aí entra a questão do modo como
a sociedade ao nosso redor quer que a gente celebre o Natal. A sociedade ao nosso redor, ela quer que a gente celebre o Natal com foco no consumo e na autoindulgência. Ou seja, é tudo a respeito de você. É aquilo que você quer, é aquilo que você vai comprar, é a celebração que você quer fazer. Então, na verdade, a sociedade quer que você celebre algo em memória de você mesmo. Apesar da gente viver numa sociedade bem diferente da sociedade lá da Palestina ou da Ásia Menor do primeiro século, a gente vive no século 21, numa cultura ocidentalizada, bem urbana. Mas é interessante o fato de que a gente continua vivendo numa sociedade fragmentada, dividida, né? Desigual. E por ser desigual, é uma sociedade também bastante opressora. As divisões são diversas, tanto divisões sociais, étnicas, políticas, econômicas, divisões de gênero. E a gente vive nesse contexto em que a sociedade espera que a gente celebre o Natal mantendo todas essas divisões, mantendo toda essa fragmentação, pensando somente em você. E aí você percebe que mesmo práticas que antigamente eram práticas que iam de encontro com a ideia da memória de Jesus, de serviço, de você servir a outra pessoa como a troca de presentes, hoje já não é mais, não tem mais esse conceito de serviço que você presta a outra pessoa. Uma das coisas mais ridículas que eu já ouvi num contexto americano era de que você precisa pensar bem a respeito de como é a relação com a outra, que você tem com a outra pessoa, para que você não dê um presente para ela que seja inferior ou muito melhor do que aquela que ela vai dar para você. Né? Então, na verdade, a troca de presentes não é um serviço que você presta ao outro, é simplesmente uma troca entre coisas iguais, né? Você precisa dar algo do mesmo valor. Tem até a ideia do amigo secreto que estabelece que o valor máximo é tal, o valor mínimo é tal, para não ter muita diferença entre aquilo que você dá e aquilo que você recebe. E aí aquilo que você deu, você recebe em troca e está tudo igual, né? Meio assim. Então, até uma prática que poderia ser uma ideia bem de serviço, de algo que você faz para o outro, na verdade se tornou banalizada e diz respeito somente a valor monetário até, assim, né? E o que acontecia com aqueles primeiros cristãos é que eles se recusaram a aceitar essas divisões, porque essas divisões não dizem mais respeito àquilo que Deus quer que a gente viva a partir da redenção que Ele conquistou em Jesus. Então se colocava à mesa pessoas que, de acordo com a sociedade da época, não tinham nada em comum, ou que eles diziam não ter nada em comum. E naquele momento, aquelas divisões eram abolidas, e todos eram iguais. Então, acho que a gente tem a oportunidade hoje também, porque a gente continua a viver numa sociedade desigual, uma sociedade fragmentada. A gente continua tendo a oportunidade de buscar amenizar essas divisões, amenizar essa fragmentação. A gente tem a oportunidade de nos reconciliar com aqueles outros grupos, com aquelas outras pessoas que a sociedade nos diz que a gente não deve, com quem a gente não deve se relacionar. Eles ficam lá, a gente fica aqui e aí fica tudo certo. Mas se a gente vai celebrar o Natal de uma forma a trazer a memória de quem foi Jesus, e a gente vai celebrar o Natal como a vitória de Deus na ressurreição de Jesus, é necessário que a gente vá atrás de pessoas diferentes de nós, para que a gente possa nos colocar a serviço dessas pessoas. Nas próximas mensagens que a gente vai ter aqui nessa série,
vão ter uns aspectos bem práticos de como a gente pode fazer isso. Mas eu queria deixar só alguma coisa aqui para vocês, que diz respeito, assim, o modo como a gente celebra o Natal hoje, por mais que eu acho que a nossa celebração em família seja muito importante e que a gente precisa se reunir em família, porque isso é algo muito importante, me parece, ao pensar em tudo isso que eu vi no texto bíblico e que eu falei para vocês, me parece que essa celebração dessa reunião em família, ela precisa ou criar outros elementos para que se torne mais significativa, ou que a gente busque outras formas, além de nos reunirmos em família, a fim de celebrarmos a memória de quem foi Jesus. Assim, 2 exemplos muito próximos de nós, o próprio bazar, que a gente vai ter aqui, o bazar comunitário, onde nós nos colocamos a serviço de um grupo de pessoas que a sociedade nos diz que não tem nada a ver com a gente, e que a gente não deveria se relacionar com eles. Então é uma oportunidade da gente, ao nos colocarmos ao serviço de pessoas diferentes de nós, a gente fazer com que a memória de Jesus apareça nessa relação. Fazer com que essas pessoas também possam celebrar o Natal, ou também possam se lembrar de quem é Jesus. Então tem um pouquinho dessa ideia de memória e testemunho. Ao fazermos isso, ao celebrarmos a memória de quem é Jesus, nós estamos testemunhando para essas pessoas quem é Jesus. Ou o esforço que o pessoal do Crianças em Ação faz, né, todo ano, para ter sacolinhas de presente para as crianças que são atendidas aqui. É um desses esforços que eu creio que torna a memória de Jesus presente no nosso meio. Bom, esses são só 2 exemplos práticos, mas o princípio é o mesmo. Nós temos que nos colocar na posição de servos uns dos outros, nós temos que nos humilhar e servir as outras pessoas, e ao fazermos isso, pelo fato de termos sido redimidos por Deus, de termos sido inseridos numa nova aliança com Deus por meio de Jesus, ao fazermos isso, nós tornamos a presença de Jesus real em nosso meio, nós tornamos a memória de Jesus real em nosso meio. Quando a gente se coloca nessa posição, a gente está realmente celebrando, é uma adoração realmente em conformidade com o advento. O advento, que significa o fato de Deus ter se humilhado e vindo na forma de um bebê indefeso e insignificante para nos servir e para nos salvar. E uma vez que a gente faz o mesmo, no sentido de nos colocarmos na posição de servos uns dos outros, nos colocarmos na posição mais baixa que possa existir, a gente está oferecendo a vida de Deus para as outras pessoas. A gente está celebrando a vitória de Deus na ressurreição de Jesus e concretizando essa vitória nos nossos relacionamentos pessoais aqui e agora. E é pensando nisso que eu sugeri para o pessoal para que a gente celebrasse a ceia hoje e que a gente a celebrasse de um jeito um pouquinho diferente. Infelizmente, acho que o ambiente que a gente vive torna quase impossível nós celebrarmos a ceia de uma forma mais concreta e menos simbólica, ou seja, mais real, de vivermos numa relações justas e de uma mini sociedade redimida, mas que a gente não perca esse significado, mesmo que seja em algo mais simbólico. Então, eu não sei quem que está responsável para distribuir. Uma coisa que eu quero que fique talvez marcado na forma como a gente vai celebrar a ceia hoje, é que apesar da importância que se tem da introspecção
e de nós nos colocarmos quase que dentro de nós mesmos para poder pensar naquilo que Deus fez por nós em Jesus, perdoando os nossos pecados. Acho que um aspecto que a gente normalmente perde muito quando a gente faz isso é o fato de que a celebração ela deve partir disso para a sua expressão na forma como nós nos relacionamos uns com os outros. Então a celebração da ceia, ela deve ser um ato em que aquilo que Deus fez por nós seja concretizado no modo como a gente se relaciona uns com os outros. Então hoje, em vez de pedir para que vocês se coloquem em oração e pensem a respeito daquilo que Deus fez por vocês em Jesus, eu peço para que vocês coloquem em ação aquilo que Deus fez por vocês em Jesus. E por mais incômodo que isso possa ser, eu normalmente não gosto de fazer esse tipo de coisa, mas eu peço para que quando você receba esse pão e receba o copinho com o suco de uva, e você olhe ao seu redor e escolha uma pessoa com quem você possa trocar os elementos, e eu peço que seja uma pessoa que você não conhece, ou com quem você não tem muita intimidade, ou que você não conhece muito bem. De novo, eu sei que isso é um pouco incômodo, mas se você se sente um pouco acuado com isso, pode ficar sentado, e eu peço para que o pessoal mais extrovertido, e principalmente o pessoal que faz parte do projeto Pra Valer, possa se levantar e ir atrás dessas pessoas, ou seja, tome a posição mais ativa nisso aí. E aí assim a gente pode celebrar a ceia juntos, em memória daquele que se colocou como servo de todos. Todo mundo pegou aí? Todo mundo achou alguém? Beleza. Vamos orar então, e aí a gente pode celebrar a ceia. Pai, muito obrigado pelo Senhor continuar olhando para nós com bondade, com caridade, se lembrando sempre dos seus atos de redenção, se lembrando da sua aliança, se lembrando daquilo que o Senhor realizou em teu Filho Jesus. Que o Senhor haja em nós para que nós também possamos nos lembrar. E não só nos lembrar como um exercício mental, mas que a gente possa nos lembrar dessa forma, como o Senhor estabeleceu que deveria ser uma celebração em memória dos seus atos de redenção. Que nós aqui, ao tomarmos esses elementos que simbolizam o fato do Senhor ter nos inserido num mesmo corpo, e o fato do Senhor ter nos inserido numa nova aliança, ou seja, num novo relacionamento com o Senhor, a gente também se coloque à disposição uns dos outros como servos, e que a gente se coloque num novo tipo de relacionamento uns com os outros, um relacionamento que não reflete mais o tipo de sociedade que não é redimida pelo Senhor, como nós vemos lá fora, onde cada um corre atrás do seu próprio interesse, e onde os mais importantes se dão muito melhor do que os menos importantes. Mas que a gente se coloque nesse novo relacionamento estabelecido pela nova aliança do Senhor, uns com os outros, para que todos nós sejamos iguais, pois todos nós nos humilhamos e nos tornamos servos uns dos outros. Que essa seja a memória que temos do teu Filho Jesus, e a memória que nós celebramos nos cultos, e especialmente na celebração da ceia. Que a presença do Senhor, conforme o Senhor mesmo quis que o Senhor fosse lembrado, a imagem de um servo, possa se manifestar em nosso meio todas as vezes que nos reunirmos. Abençoa-nos e nos ajuda a vivermos isso, uma vida redimida, uma vida que reflete o Senhor que cremos.
o Deus que se humilhou e se tornou servo. Em nome de Jesus. Amém. Pode comer.